meus amores, prontos para continuar o estudo? Então vamos lá! Você pode observar na sua tela que nós temos aí a palavra cartas. Isso mesmo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cartas. Você tem também aí uma carta que é muito antiga, é tanto que ela era escrita em pergaminho, o livro da Bíblia. Isso mesmo, hoje tem impressa, digital, mas antigamente as folhas eram semelhantes ao que você está vendo na imagem. Só para lembrar, veja o que diz Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Nunca esqueça do amor de Deus por você e por toda a sua família. Abra seu livro na página 20, isso mesmo, no capítulo 5. O título do nosso capítulo é Ter amigos é demais. Realmente, ter amigos é muito bom, é demais ter amigos. Você já recebeu uma carta? Essa carta que você recebeu era de um colega, era de um juiz, de um advogado, de uma empresa? Ou era do papai, da mamãe, da sua irmãzinha, do seu irmão? Bom, se você já recebeu uma carta, você já teve a oportunidade de observar que uma carta tem toda uma estrutura. Sim, ela tem a sua identificação. Na carta você sabe de que cidade ela foi enviada, a data, quem a enviou, o destinatário que vai estar identificado. E quando você começar a ler, você vai identificar qual é a linguagem textual que tem naquela carta. Se é uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Como assim, tia? As cartas que você recebe ou que é enviado para um juiz, para um advogado, para uma empresa, elas são cartas formais, sim. Porque nessas cartas você geralmente começa: Excelentíssimo Senhor e Senhora, junto a essa documentação, venho solicitar, em resposta, quero expor. Tem toda uma estrutura a ser seguida. Já a carta informal é aquela carta que você recebe do seu colega. Tem a data, tem o nome da cidade, tem, mas ele já começa, meu caro amigo, e começa a descrever. Olá, João, tudo bem? Que saudades de você! Querida e querida amiga, veja que numa carta informal, você fica à vontade para escrever como você deseja. Você consegue transmitir o seu sentimento para aquela pessoa. E você consegue perceber dentro de uma carta o grau de intimidade. Sim, se aquela pessoa é muito sua amiga ou se não, ou se é uma pessoa que você trata de negócios, então a carta vai ser uma carta formal. Veja esse desenho de dois executivos. Um está vestido formalmente e outro informal. Este você vê a estrutura física aparente que ele está indo para onde? Como se estivesse indo para uma reunião, uma conversa séria. Já o informal está mais tranquilo, de boa, está de gravata? Está, mas a camisa com a manga dobrada, algo bem mais tranquilo. Nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais no gênero textual carta. Isso mesmo.
Vamos agora no seu livro aí na página 100, na página 20. Vamos ler a primeira carta. Acompanhe comigo a leitura. Acompanhe a leitura comigo na página 20. Carta 1. Cartas a povos distantes. São Paulo, 27 de fevereiro de 1986. Espero que esta carta encontre você com alegria e saúde. Comecei com reticências porque não sabia por onde iniciar. Enquanto pensava sobre isso, olhei na minha janela e fiquei brincando de encontrar Luanda. Apontei para o norte e o oeste, mas não consegui descobrir a direção correta. Enquanto isso, vi o pôr do sol. Aí, também tem pôr do sol? Tomara que sim, mas, em todo caso, envio uma foto do pôr do sol daqui para que você conheça. Moro com minha mãe e padrasto e tenho um cachorro chamado Sabido. Algumas pessoas acharam estranho eu ter colocado esse nome nele, mas gostei e ele atende direitinho. Dia desses, ele estava em cima da minha cama mordendo a ponta do travesseiro e eu disse: Sabido, o que você está fazendo? Ele olhou e tive a impressão de que iria falar comigo, mas não falou, claro. Ele é um companheiro. Acho que ele me entende. Você também tem um cachorro? Ou amigos aí? Já lemos a carta 1. Agora vamos ler a carta 2. Acompanhe comigo a leitura. Luanda, 18 de março de 1986. Prezado Giramundo, já sabemos que temos um amigo em comum porque temos a mesma sina. Somos Giramundos. Engraçado, não? Quando o seu Joaquim falou sobre ti, fiquei muito surpreso e resolvi escrever-te, mas, como não te conhecia, preferi entrar aos poucos em tua vida. Fiquei curioso para conhecer o Sabido, mas não tenho um amigo desse por aqui. Tenho uma amiga chamada Princesa, uma cobra coral que tem as cores do meu time, o Clube Desportivo 1º de Agosto. Ela é bonita, mas muito perigosa. Sempre a levo no final do dia para passear um pouco à sombra do baobá. Por aqui é preciso ter muito cuidado com tudo e com todos. Um dia, quem sabe, poderemos conversar mais tranquilamente sobre cães e cobras. Daí, tenho certeza que estarei mais feliz. O pôr do sol daqui também é muito bonito. Eu fiz um desenho dele e estou mandando a ti. Espero que gostes e que me escrevas em breve. E aí, qual foi a carta que você mais gostou? Você conseguiu identificar alguma diferença ou alguma semelhança? O que você achou? Gostou das cartas? Entendeu a história da carta? A história que a carta estava contando? Você conseguiu identificar os personagens? Você conseguiu entender quem foi o primeiro escritor e quem foi o segundo? Quem foi o remetente? Quem foi o destinatário? Quem foi o primeiro a escrever a carta? Nas atividades agora a seguir,
nós iremos nos aprofundar no estudo do gênero textual carta. Acompanhe comigo aí no seu livro. Vamos recapitular só alguns detalhes dessas duas cartas, a primeira e a segunda. Você que prestou muita atenção, você observou que nela você encontra os 2 pontos e o travessão. Relembrando, os 2 pontos, ele é utilizado antes da fala de alguém. Os 2 pontos também pode iniciar uma numeração. Você põe 2 pontos e começa uma numeração. Observa-se o uso para introduzir uma explicação de algo que foi mencionado anteriormente no comunicado ou no enunciado. Você observa que os 2 pontos também te remete ao que já passou, trazendo de volta. Já o travessão entra no discurso direto. Discurso direto, sim, é quando alguém vai falar diretamente. Indica que a pessoa vai estar falando, não é mais o escritor, o interlocutor, a pessoa que estava escrevendo a carta. Quem sabe você escreve uma carta ajudando o seu irmão. Aí você vai escrevendo, mas na fala do seu irmão precisa haver um travessão para que a pessoa tenha ciência que é ela que está falando naquele momento, que são suas palavras. No decorrer do texto, nós também vamos ver alguns adjetivos e nós vamos observar o porquê e qual a função deles. Agora é um desafio para você. Ficando por dentro do texto, você vai responder rapidinho a página 22 e logo em seguida a gente retorna para fazer a correção. Dá uma pausa aí no seu vídeo para fazer a atividade. E aí, achou difícil ou estava fácil? Vamos corrigir? A questão 1 pede para você pensar e responder. Quais assuntos se repetiram nas 2 cartas que você leu? O assunto foi o assunto do pôr do sol e dos bichos de estimação. Os 2 viram o pôr do sol e mandaram desenhos e falaram do seu bicho de estimação. Um tinha uma cobra e o outro um cachorro. Letra B. Que amigos em comum Giramundos tinham? O seu Joaquim. Na segunda carta, nós conseguimos identificar o nome do seu Joaquim. Letra C. Qual é a importância desse amigo no contexto das cartas? Teve uma grande importância. Ele foi quem colocou os 2 giramundos em contato. Isso mesmo. Ele contribuiu para que eles se conhecessem. Observando as cartas, pode-se entender que Luanda é uma pessoa, um objeto, uma cidade ou um livro. O que vocês acham? É uma cidade. Marque aí o xizinho no seu livro, que é uma cidade. Olha só, está logo no início da carta, diz assim: Luanda, 18 de março de 1986. Então, é uma cidade. Questão 3. Localize no texto as palavras a seguir e explique o que você entendeu sobre elas. Depois, pesquise o significado delas no dicionário e verifique se suas respostas estão corretas. E aí, eu já tenho aqui a resposta. Você conseguiu
buscar no dicionário? Espero que sim. Então vamos lá. Letra A, boabá. Você descobriu? É o nome de uma espécie de uma árvore. Letra B, sina. É uma situação de uma pessoa, o destino, a sorte, isso mesmo. Letra C, pessoas sem endereço fixo, que vivem viajando sem recurso certo. É um giramundo, ó, giramundo, está sempre em movimento, sempre em viagem. Questão 4. O giramundo de Luanda escreve em sua carta: já sabemos que temos um amigo em comum e porque temos a mesma sina. Somos giramundos. Engraçado, não? Por que ele diz que isso é engraçado? Você sabe? Sabe por que é engraçado? Porque mesmo distante um do outro, eles têm o mesmo nome. Olha que interessante. Agora, mais uma vez, você vai dar pausa aí no seu vídeo e vai fazer a atividade da página 23 e 24. É bem pouquinho, é rapidinho você faz. Quando você terminar, retorna o vídeo para que nós possamos fazer a correção e dar continuidade à nossa aula. Vamos corrigir? Na questão 5, diz o seguinte: em uma carta, algumas palavras podem revelar o grau de afetividade entre o remetente e o destinatário. É isso mesmo. O remetente é quem está enviando e o destinatário é quem vai receber a carta. Letra A. Quais palavras do texto revelam o grau de afetividade entre o gerimundo do Brasil e o gerimundo de Luanda? As palavras você e tu são essas duas palavrinhas que revelam esse grau de afetividade, esse grau de amizade. Letra B. As palavras de chamamento nas cartas dos giramundos indicam que eles eram amigos de longa data, não se conheciam, eram amigos que se conheciam há pouco tempo. Amigos que se conheciam há pouco tempo. Nesse quadro aqui abaixo está confirmando o que nós conversamos no início da aula. As cartas podem chamar o destinatário pelo seu próprio nome ou por outras palavras que podem expressar o que a pessoa deseja falar ou como a pessoa deseja chamar aquela pessoa. Em especial, nós falamos aqui da afetividade e informalidade. Lembra que eu falei no início da aula? Uma carta informal são cartas que você envia para amigos, parentes, conhecidos, e você não tem aquela preocupação de ser formal em suas palavras, ter todo um critério. Você é livre para escrever e começa já conversando com seu colega. Pode, quem sabe, começar como a primeira carta, com reticências, porque no início ele não sabia o que conversar. Já pode também estar iniciando a carta falando querido, caro, meu amigo. Já quando se fala de uma carta formal, que se remete a respeito, se remete a seriedade, eu preciso usar a expressão senhor, excelentíssimo, prezado. Lembra do exemplo que eu dei? O exemplo que você recebe uma carta, quem sabe, de um juiz, de um advogado, ou você vai enviar, não é como uma carta que você envia para o seu colega.
Questão 6. Por que o Giramundo do Brasil começou sua carta com reticências? Já dei a resposta. Porque ele não sabia o que? Como iniciar a sua carta. Então ele já começou com reticências. Questão 7. Os giramundos se comunicaram por meio de cartas. Quais meios de comunicação podemos usar para conhecer pessoas de outras culturas? Hoje está muito diferente. Existe cartas? Existe, mas poucas pessoas a utilizam. Ou em algumas situações formais é necessário ter uma carta ou um documento. Mas hoje nós costumamos usar o telefone, a internet, o computador, através de jornais, revistas, nós conseguimos então nos comunicar e passar a nossa mensagem. Questão 8 da página 24. Pinte o texto das cartas 20 da página 20 e 21, ou seja, a carta 1 e a carta 2, conforme a legenda. O local e a data você vai pintar de verde. Aonde está escrito a despedida, que eles estão se despedindo, você vai pintar de laranja. E aonde está a assinatura deles, você vai pintar de vermelho. Depois eu quero ver esse texto bem bonito, pintado, bem caprichado. A letra, ou melhor, o número 9, a questão 9, como seriam os envelopes de cartas que você leu? Complete as informações. Vamos imaginar o envelope das duas cartas. A primeira carta, quem mandou foi o Giramundo do Brasil. Ele foi o remetente, ele que vai enviar a carta. E o endereço foi para onde? Para São Paulo, Brasil. São Paulo é o endereço do Giramundo do Brasil. E o destinatário é quem vai receber. Então, quem vai receber é o Giramundo de Luanda, que fica onde? Luanda fica na Angola. Então, eu tenho o remetente, quem enviou, e o destinatário, quem vai receber. A carta 2, como é para a mesma pessoa, é só fazer o inverso. Esse destinatário aqui agora se torna o remetente e o remetente agora se torna o destinatário. Prontinho. Questão 10. Os meninos que produziam as cartas são de diferentes localidades do mundo. Quais aspectos culturais estão presentes nas cartas? Vamos lá. Na carta do Giramundo do Brasil, um detalhe importante que ele escreveu: tem um cachorro como bicho de estimação. E ele chama o amigo de você. Já na carta do Giramundo de Luanda, ele diz que tem um bicho de estimação também. Descansar à sombra de um boabá. E chama o seu amigo de tu. Você vê a diferença. Eu vim de uma cidade que nós falávamos sempre tu. Tu vai fazer isso, tu quer. Quando eu vim sair dessa minha cidade, desse meu estado e vim morar em um outro estado, eu comecei a perder alguns costumes e até a linguagem de onde eu vim. Então hoje eu já não consigo muito falar tu, eu falo você. Você percebe a diferença de um lugar para o outro, através da linguagem, dos costumes que se faz no dia a dia. Para pensar, os giramundos
estão se conhecendo e aprendendo um com o outro. Você acha importante essa troca de ideias? Por quê? Eu acho muito importante, sabia? Porque você conhece novas culturas. Quando eu volto lá para o meu estado, eu vejo tanta diferença. E quando eu viajo para outros lugares, eu também observo. Já tive o privilégio de ir para alguns lugares fora do Brasil e a cultura é bem diferente. Aqui na página 25, você é o autor. Você vai escrever uma carta para uma pessoa da sua família ou um amigo que mora longe de você. Olha que momento propício. Um momento em que você está em casa, distante de algumas pessoas que geralmente poderiam estar perto de você. Então você vai escolher alguém e fazer uma carta seguindo todos esses passo a passo que está descrito, tá certo? Escreva uma carta extraordinária. Vamos juntos realizar a página 26. A questão 1 pede o seguinte: observe o uso da palavra isso, o que ela representa em cada frase a seguir. Letra A. Enquanto pensava sobre isso, olhei da minha janela e fiquei brincando de encontrar Luanda. Esse isso está se remetindo ao início da carta, que ele não sabia como começar. Letra B. Enquanto isso, vi o pôr do sol. Aqui está se referindo que antes ele brincava de encontrar quem? Luanda. Isso mesmo. Então a palavrinha isso nessas situações, ela serve para retomar uma expressão anterior que estava sendo usada. Questão 12. As palavras em destaque se referem a quem? Letra A. Algumas pessoas acharam estranho eu ter colocado o nome nele. Eu já sei. Quem é esse nele? É o cachorro sabido. O cachorro sabido. Letra B. Como não te conhecia, preferi encontrar, ou melhor, preferi entrar aos poucos em tua vida. Quem ele está se referindo aqui? Ao giramundo do Brasil. Letra C. Ela é bonita, mas é muito perigosa. Ele está falando de quem? Da sua cobra princesa. Muito corajoso, né? Ter uma cobra de estimação. A questão 13 fala o seguinte: a partir das informações do texto, escreva características para os animais de estimação. Eu quero lembrar a vocês o seguinte: o substantivo é a palavra que dá nome aos seres. O adjetivo, ela dá a qualidade, a característica. Então, nós iremos usar adjetivos para a cobra e o cachorro, que são os seres que já têm o seu nome, cobra e cachorro. Vamos ver então algumas características ou qualidades deles, né? Primeiro, no texto, um giramundo fala que o seu cachorro é obediente. O nome já diz, né? Também ele pode ser bagunceiro, companheiro e inteligente. Você vai achar no texto essas palavras. A princesa, a cobra,
Ela é bonita, perigosa, colorida e companheira. Essas são características desses animais que foram descritos pelos seus próprios donos. Você já parou para pensar quais são as características da sua mamãe? Quais são as características do meu amigo? Ou do meu papai? Ou as minhas características? Que palavras eu usaria para descrever? Pense aí, não precisa falar. Questão 14. A partir das características observadas na atividade anterior, leia o trecho abaixo e explique o que deixaria o giramundo de Luanda mais feliz. Vamos ver o que diz aqui. Um dia, quem sabe, podemos conversar mais tranquilamente sobre os cães e cobras. Daí, tenho certeza de que estarei mais feliz. Olha só, o giramundo aqui diz que estaria mais feliz se conversasse com seu colega pessoalmente, se estivesse bem pertinho um do outro. Nós sabemos que as cartas é um meio de comunicação e quando eu envio uma carta para alguém, significa que esse alguém está distante de mim. Quando está pertinho, eu falo e ele logo ouve. E assim acontece uma comunicação, um diálogo, uma conversa. Vamos juntos realizar a página 27. A questão 15 pede para lermos com atenção esse pequeno texto e observar os sinais. Ouça aí a leitura. Dia desses, ele estava em cima da minha cama, mordendo a ponta do travesseiro, e eu disse: Sabido, o que você está fazendo? Ele olhou e tive a impressão de que iria falar comigo, mas não falou, claro. A questão A pergunta: o que indicam os dois pontos no final da primeira frase? Nós já vimos anteriormente, já relembramos. Então, esse sinal ele indica que alguém vai falar. Assim como também quando você usa os dois pontos, pode ser o início de uma enumeração. Mas nesse texto é sinal de que alguém vai falar. Letra B. E o travessão foi usado com qual finalidade? Nós usamos o travessão para marcar o início e o término da fala direta do personagem. Veja que aqui diz assim: eu disse, dois pontos. Logo em seguida tem o travessão e ele começa a falar. Então, sempre que você vê um travessão, você vai identificar que é o início da fala de alguém. Isso mesmo. A questão 16, ela é pessoal, mas ela diz o seguinte: partindo dos assuntos das cartas, elabore um diálogo entre os personagens. Não se esqueça de utilizar os sinais de pontuação adequados. Então você vai tentar fazer um diálogo pegando essa ideia aí dos personagens. Você vai usar os mesmos personagens, mas criar um novo diálogo. A questão 17 diz o seguinte: escreva o nome de cada imagem e una as partes para formar novas palavras.
Já realizamos atividades assim, né? De formar novas palavras. Então, aqui eu tenho de guarda, de guarda. Letra A. Então, o animal que eu tenho aqui na frente é o cão. Completando a palavra, eu tenho cão de guarda. Letra B. Um pé de moleque. Pé de moleque. Tá super fácil. Letra C. Couve mais flores. Couve, flor. Letra D. Gira mais sol. Girassol. Letra E. Peixe mais espada. Peixe, espada. Letra F. Roda mais gigante. Roda gigante. Continuando a correção, letra G, da página 28. Arco mais íris, arco-íris. Letra H, guarda mais chuva, guarda-chuva. J, tamanduá mais bandeira, tamanduá, bandeira. Pimenta mais do mais reino, pimenta do reino. Questão 18. Como as novas palavras da atividade anterior foram formadas? Elas foram formadas a partir da junção de outras palavras, isso mesmo. Questão 19. Nas cartas que você leu, existe alguma palavra formada da mesma maneira? Qual? Uma palavrinha que está nas duas cartas que representa duas pessoas. É mesmo pessoas? É, dois seres, duas pessoas. Gira e mundo. Gira, mundo. Gira vem de girar e mundo, o nosso globo terrestre. Gira, mundo. É um nome que foi formado pela junção de outros nomes. Questão 20. Leia as duas frases retiradas do texto, observando as palavras em destaque. Espero que esta carta encontre você com alegria e saúde. Sabido, o que você está fazendo? Será que tem diferença entre essas duas palavras? Vamos ver o que diz a questão A? A sequência das letras entre a palavra em destaque é igual ou é diferente? O que vocês acham? É igual. Está, esta e está se escreve da mesma maneira. Os sentidos dessas palavras são iguais ou diferentes? O que vocês acham? Espero que esta carta, sabido, você está, são diferentes, totalmente diferentes. Um está se referindo à carta e o outro está se referindo ao cachorro. O sentido dessas palavras são iguais ou diferentes? Já verificamos que são diferentes, isso mesmo. O contexto, na realidade, nos ajuda a entender o significado da palavra ou o sentido da palavra. Letra C. O acento gráfico ajudou a diferenciar o significado da palavra? Sim, isso mesmo, o acento fez toda a diferença. Escreva palavras do texto que apresentam acento agudo ou circunflexo. Vamos lá. Nós temos no texto a palavra você, saúde, reticências, por, aí, está, é, também, joá,
baobá e daí. Você tem algumas atividades aqui da letra A e B para que você possa fazer, que é uma atividade de recapitulação sobre as sílabas tônicas que nós já estudamos e você está afiadíssimo aí, porque eu pude conferir na sua atividade avaliativa. A página 29, 31 e 32 é atividade para casa, isso mesmo. Finalizamos a nossa aula por aqui. Te desejo bons estudos, um beijo no seu coração e até a próxima aula.